No ar, podcast Verdade. Com Rodrigo Simões. Postura, experiência e seriedade. Muito bem, desejando um ano muito abençoado para cada um de vocês, iniciamos um projeto novo hoje, o podcast Verdade Clube do Povo, e eu tenho o prazer de receber aqui o prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior, nosso convidado muito especial, para trazer aí realmente muito mais sorte aí nesse início de projeto, nesse início de programa. E ao nosso lado também o Weber Carlos de Carvalho, presidente do Cinco Peças, o Sindicato do Comércio Varejista de Peças do Estado de São Paulo. E o Weber veio aqui como representante também das entidades de classe para bater um papo com o nosso prefeito Nogueira. Que alegria, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Um privilégio também contar aqui com o Weber nesse nosso bate-papo. Quero te desejar um excelente 2025 a você, aos seus internautas e todos que a partir de agora começarem a acompanhar o Clube do Povo. Maravilha. E nas próximas edições eu fico muito feliz de ter sido aquele que inaugurou o seu primeiro podcast que você inicia a partir desse ano. Começando com o pé direito com o nosso prefeito. Sim, prefeito, a gente já comentou anteriormente, é uma honra também estar participando desse primeiro evento do Rodrigo, que vai ser interminável, com certeza. Ele já começa com o pé direito, achei linda a sua proposta de estar fazendo essa entrevista com o prefeito. Tenho certeza que daqui nós vamos ter bons frutos e bons resultados de trabalho do que já foi feito pelo nosso prefeito. Parabéns, prefeito. Muito obrigado. Que bom. E falar em trabalho, são 8 anos aí de muito trabalho para a população de Ribeirão Preto. Nós podemos fazer um paralelo da seguinte maneira. O Nogueira, como maquinista na estação, recebeu aí um trem fantasma, um trem literalmente fantasma, e com o passar das viagens, com o passar do tempo, com muito trabalho, muita dedicação, muita competência, seriedade, honestidade, o Nogueira entrega para o seu sucessor uma verdadeira locomotiva. Podemos dizer assim, nesse paralelo com uma estação de trem, o prefeito que assumiu uma cidade realmente dilacerada, uma cidade cheia de problemas. Passaram-se 8 anos e, repito, devido a muito trabalho, a sua competência, a sua expertise política, você entrega aí uma verdadeira locomotiva para o seu sucessor. Eu acho que a metáfora é válida, né? Usar aí a parte da ferrovia. A gente tinha uma cidade que era uma locomotiva descarrilhada, desgovernada e terra arrasada, né? Dívidas bilionárias, prefeitura devendo para todo mundo. Só dívida de curto prazo eram 334 milhões de reais no começo do primeiro mandato, em janeiro de 2017, que foram todas elas quitadas já no primeiro mandato. Dívida com os servidores, no acordo dos 28% e 35% do Plano Collor, mais 278 milhões de reais, também quitados nos anos do primeiro mandato. Essas dívidas também não existem mais. E lembra que quando a gente assumiu a prefeitura, Rodrigo, você assumia a presidência da Câmara Municipal. E nós tínhamos 2,5 folhas de pagamento, né, dos servidores para pagar na primeira semana de janeiro. Por quê? Porque os encargos da folha de novembro não haviam sido recolhidos, o 13º e os seus encargos tampouco, e nós tínhamos que pagar na primeira semana a folha de dezembro e os seus encargos. Então, 2,5 folhas, alguma coisa como 250 milhões de reais. E durante o primeiro mandato, a gente também amortizou parte, né, da dívida fundada, que é a dívida de longo prazo, que hoje não é mais uma dívida eminentemente de custeio, é uma dívida quase que na sua totalidade de novos investimentos que já estão entregues para a população de Ribeirão Preto, quase 900 quilômetros de asfalto, 25 escolas, 15 CRAs, 5 CREAs, 2 UPAs, né, a UPA Norte e a UPA Sumarezinho, agora a entrega logo mais da UPA do Ribeirão Verde, o maior ambulatório médico de especialidades no estado de São Paulo, feito exclusivamente com recursos municipais da cidade de Ribeirão Preto, né, mais de 45 milhões de reais, e que hoje engloba 28 diferentes especialidades médicas e não médicas, tem 4 salas de cirurgia da mais alta qualidade, além de todos os exames
de ponta, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, raio-x. Na parte de mobilidade, né, além de quase 900 quilômetros de asfalto, a gente fez 56 quilômetros de corredores de ônibus, elevamos a quilometragem de ciclovias da cidade de 19 para quase 100, né, quintuplicamos as ciclovias, e temos hoje uma frota de ônibus, que é a única do Brasil, que é 100% zero quilômetro, e com motorização Euro 6, ou seja, é o motor mais moderno que tem, e, portanto, menos poluição emitida, até 80% menos de particulado. Estamos aqui com o Weber, que conhece muito bem as questões de autopeças, e também uma limitação de barulho de até 72 decibéis. Então, menos poluição ambiental, menos poluição sonora. Entregamos o Parque Genaro totalmente recuperado, o novo Parque Vera Biagi lá na Ribeirânia, reformamos os parques Raia, Maurílio Biagi, Tom Jobim, melhoramos bem a zeladoria. Hoje a cidade está ganhando todo o seu parque de iluminação com lâmpadas LED, tirando as de metais pesados, que é vapor de sódio e vapor de mercúrio, 83 mil pontos de luz, com a primeira PPP, e deixamos pronto para o próximo governo executar os investimentos de 500 milhões de reais, que é o primeiro investimento internacional que a cidade conquistou, com o Banco Latino-Americano, aprovado no COFIEX, aprovado depois no Senado, que vai permitir fazer as avenidas do Tanquinho, o prolongamento da Álvaro de Lima, a Nova Rio Pardo e muitos outros investimentos em saneamento, em mobilidade, em infraestrutura na cidade toda. Então, o que a gente pode dizer ao final destes 8 anos de governo é consciência tranquila, né? Dever cumprido. Com certeza. Cidade muito melhor do que quando a gente recebeu, investimentos vultosos, né? Não há mais dívidas de curto prazo, a não ser as dívidas programadas de longo prazo, que é a dívida boa da cidade, e torcer para que quem veio agora depois possa fazer melhor, pegando a cidade numa situação bem melhor do que a gente recebeu, deslanchar o nosso município. Trabalhar. Em março, abril de 2017, eu lembro muito bem, você também pegou um período difícil. Nós pegamos um período difícil na cidade com a greve dos servidores. 17 e 18 também. E você teve competência, jogo de cintura o suficiente para administrar bem aquele momento, onde a gente vinha aí de uma operação que havia sido realizada ano anterior, pelo GAECO, pela Polícia Federal, Operação Sevandija, e a cidade estava um pouco, na verdade, sem rumo, né, Nogueira? Vamos poder dizer dessa maneira, dezembro de 2016 para janeiro, quando você assumiu com folha de pagamento, como você bem disse, atrasada, você conseguiu arrumar, mas logo em seguida veio essa greve que você também teve jogo de cintura, teve peito e conseguiu, na verdade, conversar, abrir o diálogo com o servidor público e deixando aí as coisas no seu devido lugar. Foi um momento difícil também, né? Foi. O servidor, que provavelmente é o servidor que estiver acompanhando esse nosso bate-papo agora, vai lembrar e saber que havia um total descrédito, né? Sim. Por tudo que aconteceu na cidade, Operação Sevandija, escândalo, gente presa, Polícia Federal nos órgãos e nos departamentos da cidade, tudo isso causou muita desconfiança, não só no servidor, né, que toca o dia a dia da administração também, mas na população como um todo. Então, mais difícil até do que recuperar financeiramente, administrativamente a cidade, pagar as contas, pagar as dívidas, foi recuperar a credibilidade do governo. E para você recuperar a credibilidade, em alguns momentos você precisa tomar algumas medidas impopulares para fazer as reformas necessárias para colocar a casa em ordem. E nem sempre você conta com a paciência das pessoas, até porque a paciência já estava esgotada por tudo que tinha acontecido. Mas nós tivemos greves, mas todas elas nós entregamos, né, o retorno que nós havíamos nos comprometido, não houve nenhuma perda de direitos, o IPM começou deficitário no nosso governo, começou a precisar ter aportes, nós fizemos as reformas necessárias, garantimos os salários em dia, passamos nos últimos 5 anos do final do nosso primeiro mandato e o mandato segundo inteirinho, antecipando metade do 13º para o meio do ano, e nesse último ano de governo, em 24, nós antecipamos inclusive a segunda parcela do 13º, que se paga por força de lei até 20 de dezembro, pagamos no comecinho de novembro. Então isso mostrou
a rigidez, né, a saúde orçamentária, financeira, transparência fiscal da nossa cidade. Tanto é que a gente foi escolhido, né, pelo Tesouro Nacional como CAPAG A+, né? Isso é um selo de qualidade de saúde financeira, domínio tranquilo da sua dívida de longo prazo e, ao mesmo tempo, transparência na apresentação das informações da execução fiscal. E só 8 cidades no estado de São Paulo, das 645, tem CAPAG A+, e a única com grande porte, entre as 10 maiores, que é Ribeirão Preto. Bom, Heber, durante os 8 anos do governo Nogueira, ele passou por alguns momentos de apreensão. Eu anotei 2 aqui para conversar com vocês. Herdou uma cidade dilacerada pela gestão anterior, já falamos aqui. Passou por uma epidemia que abalou o mundo todo, enquanto o Brasil se dividia em uma polarização. Com os ânimos acirrados, o Nogueira trabalhou para reconstruir Ribeirão Preto. Como que as entidades vê esse trabalho do prefeito Nogueira? Rodrigo, muito interessante essa colocação sua, porque nós, contadores, representamos os empresários, as empresas de Ribeirão Preto. Tanto é que, normalmente, quando existe alguma reivindicação, em termos de tributação, em termos de emissão de nota fiscal eletrônica, de evolução de processo, de andamento de constituição de empresa, não vai o empresário lá discutir com a prefeitura, são os contadores. São os profissionais da área contábil que vão lá brigar com os seus setores, com seus departamentos, exigir melhor qualidade. Por quê? Porque nós estamos representando alguém e o empresário, quando nos procura, é essa situação. É como acontece na prefeitura. As pessoas querem a coisa na hora. Não quer saber o que está acontecendo, se teve pandemia, se não teve, se tem problema. Ele quer a solução na hora. E o gostoso de tudo isso é que a prefeitura sempre andou muito bem aliada com os profissionais da contabilidade e de outros setores, que acaba envolvendo todo o setor administrativo. E, felizmente, a gente sempre saiu tudo muito bem. Não podemos reclamar. Lógico que havia aquelas rigidez de situações, o que está acontecendo? Implantação de sistemas hoje, o que acontece? A prefeitura implanta um novo sistema, já não é mais um sistema criado pela prefeitura, porque já tem sistemas no Brasil inteiro, em outros municípios, que estão evoluídos. Para que você vai montar um sistema, criar uma coisa? Não existe mais isso. Hoje você adquire tudo. E quando você adquire, é uma experiência nova. E aí vem aquela mudança de informações para os contabilistas e que tem aqueles que administra, participa das reuniões, acompanha o que está acontecendo e vai administrando. E tem aqueles que, como outros profissionais, não dão atenção devida. E aí o que eles fazem? Reclama da qualidade do serviço da prefeitura, que não é nem culpa da prefeitura. Mas, felizmente, eu estou aqui representando também a classe dos contabilistas e mostrando para você que foram anos de muito trabalho e sempre com resultados. Eu tenho meu departamento lá e é interessante que às vezes eu consulto o pessoal, eu não sou eu que faço diretamente o serviço, mas o pessoal fala assim, olha, mudou isso, e aí, mudou para melhor? Não, tá ruim, tá difícil, não entra, não funciona, você pede uma coisa, sai outra, aí dá uma semana, você pergunta, e agora, como é que tá? Olha, acertaram lá, falamos na prefeitura, consultamos, tem uma pessoa lá à disposição. Então, esse é o trabalho que um prefeito tem que saber administrar. E nem tudo chega para você, né? Eu sempre comento muito, falando assim de um vulto maior, quando alguém reclama do presidente da República, que ele tem suas falhas, não vamos discutir aqui o presidente da República, mas às vezes alguém fala assim, por que isso? Porque o presidente... Falo, gente, o presidente não está aqui com a gente, ele não está sabendo o que está acontecendo em Ribeirão Preto, quem está sabendo aqui é o prefeito. E tem coisa que nem o próprio prefeito consegue saber o que está acontecendo. De repente aparece um buraco na porta da minha casa. Como é que você não vai passar lá todo dia? É rua que você nunca passou. Então, é um trabalho muito árduo administrar uma prefeitura que você tem que administrar como empresa hoje, né? E esse respaldo, esse apoio reflete em outras entidades, muitas outras entidades, né, Nogueira? Eu posso dizer isso porque eu acompanhei o Nogueira de perto. Várias outras entidades de classe lhe credenciaram também esse apoio. Isso é bom, né? Foi bom porque a parte da representação institucional da cidade, tanto o setor público e as suas tarefas, né? E a divisão de poderes, então você tem a Câmara Municipal, você tem a Prefeitura Municipal, você tem o Poder Judiciário, você tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, cada um tem a sua atribuição legal,
para cumprir com o seu papel. Sim. E a sociedade civil organizada, através dos sindicatos patronais, dos sindicatos de empregados, e tanto com a associação comercial, com o Sincomércio, Sincomerciários, Sincovarp, enfim, todos os órgãos que têm representatividade e atuam na cidade, a gente sempre procurou ouvi-los. Quando vinham sugestões que eram possíveis de ser implementadas, a gente implementava, e quando não dava para fazer, também a gente dizia, olha, isso aqui nesse momento não é possível. Tanto que, ouvindo aí você dizer sobre os sistemas que nós aperfeiçoamos na parte de informatização, da escrituração fiscal, recolhimento de impostos, a gente fez tudo isso, né, sempre procurando ver o que tinha de melhor no mercado, e ao longo de 8 anos a gente não mexeu numa única alíquota de imposto, nós não mexemos em planta genérica de valores, não mexemos nas alíquotas de IPTU, ISS, ITBI, taxas, emolumentos, fizemos todo o ajuste da cidade no campo da racionalização das nossas despesas e os investimentos públicos. Tanto é que tem a plataforma nova de recolhimento fiscal por parte da Fazenda, com o setor empresarial. Nós temos na prefeitura, o Prefeitura Sem Papel, ou seja, deixamos aquela burocracia de milhões de folhas de papel, poluição de toner, de impressoras, evitamos cortar árvores e poupamos muitas horas de servidores que iam para fazer protocolo, bater carimbo, juntar pastas, montar anexos, transportar isso de secretaria, departamento para outro. Isso não tem mais, hoje é tudo informatizado. Inclusive na Saerp. No primeiro mandato, a gente pegou um sistema que funcionava em Pernambuco, chamado GESAM, e trocamos o sistema de gerenciamento então da ERP, hoje é Saerp, e os ganhos não só foram do ponto de vista da gestão mais eficiente, mas também para com o usuário, né, que é o consumidor de água da nossa cidade, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E os indicadores de saneamento. Nós trouxemos a perda d'água, né, do sistema de 61%, segundo o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, de 61% para 43%, e agora, logo mais, vai cair para 30% com o fim do investimento do programa de setorização e redução de perdas. E mais, né, o abastecimento da água da cidade era 70% em marcha. O que quer dizer isso, em marcha? Quer dizer que é da bomba para a torneira, não passa no reservatório. Agora, nós terminamos o nosso governo com 55% já por gravidade, porque fizemos dezenas, né, de reservatórios para inverter essa regra e ter menos pressão desnecessária no sistema. E a coleta de esgoto, que cobria apenas 90% da cidade, eu deixei com 99,79%. Então tem o ganho, principalmente para o elemento principal, que é o dia a dia das pessoas, a vida, né, da população, à medida com que você moderniza a máquina pública e a gestão da cidade. E esse apoio, pessoal, das entidades é tão concreto. Eu trago aqui, prefeito, uma mensagem da nossa amiga, companheira Ana Lúcia Picão, Muito bem. Ana Lúcia Corsino Picão, que é presidente da ESCOM, não está em Ribeirão nessa semana, mas fez questão de deixar uma mensagem para o prefeito. 8 anos de gestão marcados por transparência, dinamismo e intensidade, que transformaram nossa cidade em um exemplo de comprometimento e progresso. Durante esses 8 anos de governo, vivenciamos uma administração que priorizou a transparência, o dinamismo e a busca incansável por melhorias. Foi um período de intenso trabalho no qual a cidade avançou em diversas áreas, refletindo a dedicação de um líder comprometido com o bem-estar coletivo. Tenho imenso orgulho de ter contribuído nesse período como presidente da ESCOM, unindo esforços para construir um futuro ainda mais próspero para a nossa comunidade. Uma gestão inspiradora que ficará marcada como referência para todos nós. Assina aí a mensagem, Ana Lúcia Corsino Picão. Muito obrigado. Muito obrigado. É bacana, né? Esse gesto concreto, esse reconhecimento pelo trabalho que você realizou ao longo dos anos e vai ficar para sempre, vai ficar para a história, como esse livro seu, né, Nogueira? Você registra aqui, você relata tudo. Esse é o segundo capítulo, né? Nós tivemos o segundo volume, e realmente vale muito a pena, eu recomendo, caso você não tenha ainda lido, vale a pena, que é uma lição realmente, é uma trajetória, acima de tudo, de trabalho, né, prefeito? Na política, né, isso vale para o mundo todo, você tem a parte teórica, né? Você tem a ciência política, a divisão
das questões ideológicas, a forma de você enxergar o tamanho do papel do Estado, até onde ele deve ir, até onde ele não deve ir. Isso é uma discussão programática, ideológica, às vezes até do ponto de vista filosófico da política. E você também tem as regras das leis brasileiras que você tem que seguir, desde a Constituição, as normas supraconstitucionais e a lei orgânica do município e as leis municipais. Tudo isso faz parte da organização do Estado brasileiro. Mas, se você não for capaz de enxergar o propósito principal, que é melhorar a vida das pessoas, você se perde na burocracia ou na discussão ideológica, e a gente tem muito isso hoje, inclusive briga entre irmãos, entre familiares, por causa de política, o adversário desse, o adversário daquele, e a gente acaba esquecendo que nós temos muitas coisas para resolver no nosso país, muitas reformas a serem feitas para melhorar a educação, melhorar a infraestrutura, melhorar a nossa capacidade de produzir riquezas e poder compartilhá-las, né, com a maioria das pessoas, e isso é a essência da boa política. Então, fugi muito dessa questão filosófica, teórica e ideológica e me concentrei na prática do dia a dia, né? Como fazer mais com o que você tem à sua disposição. E esse foi um aprendizado magnífico, e por isso que eu coloquei nos livros. Porque quando eu cheguei na prefeitura, eu não tinha um manual de instruções, né? Eu era o prefeito pela primeira vez. É igual você chegar lá, tem uma cadeira, uma mesa, e você sabe como é que funciona o dia a dia, né, da dinâmica da administração pública. Eu contei, relatei a vida como ela é, nas dificuldades e nas coisas que nos trazem alegrias, que são as conquistas que a gente ajuda a realizar. E fiz isso em 2 volumes. Então, muitos prefeitos que eu tenho contatado, inclusive fiz em novembro último uma palestra para prefeitos eleitos e reeleitos lá em Campinas, para a Associação Paulista de Municípios, e muitos deles se interessaram pelo livro, porque nele, inclusive, tem um QR Code que remete a leis, remetem aos decretos que eu publiquei no primeiro dia de governo, que foram os decretos do choque de gestão, 25 decretos, que ajudaram muito você trazer a cidade num bom porto, ou numa boa estação ferroviária, lembrando como o Rodrigo começou aqui o nosso bate-papo, até o final do nosso mandato. E isso foi muito, muito prazeroso, muito gratificante. E a equipe, né, ela foi muito, muito positiva, a equipe que eu consegui implantar e consegui ter ao meu lado, e sempre disse, né, a gente tem que aprender com os erros dos outros. Então, a gente tem aí muitas informações boas e obstáculos como a gente teve que enfrentar, e eu digo para os prefeitos, meus colegas que estão chegando agora, que o mandato de 4 anos ele vai ser exatamente o que você fizer nos primeiros 6 meses, porque depois você entra naquela dinâmica dos projetos, das licitações, são coisas que às vezes demoram, às vezes você tem brigas judiciais entre disputantes, né, das licitações, então você tem que ser muito, muito dinâmico, muito diligente, muito rápido, logo no começo do seu governo, para não perder tempo, para você poder entregar o máximo lá na frente. É sempre bom a gente trazer informações, trazer a verdade para a população. Eu queria saber do Nogueira, juntamente com o Eber aqui, qual o valor deixado em caixa para o próximo prefeito? Bom, na tesouraria, algo como 845 milhões de reais. De fonte 1 do Tesouro, e os contabilistas sabem muito bem cada uma das nomenclaturas dos Fs dos orçamentos públicos. O F5 empréstimo, o F7 empréstimo internacional, o F1 fonte do Tesouro dinheiro livre e assim por vai, F3 transferências e assim por diante. Nós deixamos de fonte 1 por volta de 300 ou 400 milhões de reais, mais os fundos constitucionais, que dá 845 milhões, e o contrato aprovado para ser assinado pelo novo governo de 500 milhões do Banco Latino-Americano, que eu já contei aqui no início da nossa entrevista. Então, é mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, cidade redondinha, funcionando bem. Agora é não perder a mão, porque execução orçamentária é todo dia. E por que eu digo todo dia? Porque todos os dias, eu aprendi isso com o Mário Covas, de quem fui secretário de Habitação, eu pedia para o secretário da Fazenda me mandar os demonstrativos dos saldos financeiros, das contas da prefeitura e das vinculadas, principalmente, de educação dos 25%. Então, eu acompanhei isso todos os dias e comparava como é que eu estava em 19, com 20, com 21, até chegar no final
de 24. Então foi num crescente, né? A gente foi criando um colchão de mais investimentos, de recursos, sem aumentar impostos, né? Como eu disse para vocês, e deixo aí para quem vem depois uma cidade bem melhor do que a gente recebeu. Gestão séria e responsável. Deve ser exemplo para todo o Brasil, né? Claro, Heber? eu acho os exemplos que você está dando e a experiência que você passou, porque você tinha uma experiência muito grande política, administrativa, você sempre foi administrador, foi secretário do governo, então você sempre acompanhou a administração. E quando você assumiu a prefeitura, você falou uma coisa para nós aqui que é interessante. Você, quando entrou na sala, foi seu primeiro dia de prefeito. É uma surpresa muito grande, porque é uma mudança que você não sabe o que você vai pegar, o que você vai ouvir, quem está te apoiando, quem vai só te cobrar, quem só vai exigir de você e não vai fazer nada. Então, você passou por tudo isso. E essa experiência, que com certeza você colocou no seu livro e que nas palestras que você fez, você está passando para os futuros prefeitos, é muito importante. Com certeza. Isso é fundamental. Então, você está deixando o recado sempre mostrando a sua capacidade de trabalho apresentada em Ribeirão Preto. Isso é muito bom. E tem a questão também, não só da gestão em si, do dia a dia, do andamento da burocracia, a montagem dos projetos, a execução das licitações, a contratação das empresas e o dia a dia depois da ordem de início de serviço do que vai ser executado, mas você tem que trazer também valores. Né? Valores como a temperança, né? Para você ter a habilidade de administrar as ansiedades humanas, que são naturais das nossas paixões, e fazê-lo com um critério de bom senso, né? Aí vem a temperança. A questão da fortaleza ou a coragem, que é você estar disposto a assumir sacrifícios, sabendo que a eles lhe serão devolvidos resultados daquilo que você espera superar. A parte da justiça, porque o prefeito ele acaba, ao mesmo tempo, sendo o intérprete ou o executor de muitas tarefas simultâneas. Né? O prefeito é o advogado, porque ele tem que cuidar da qualidade do cumprimento das leis na sua cidade. Ele é o rei, porque, na verdade, em alguns momentos, todo mundo olha para ele e espera dele uma solução. Ele é o juiz, e, portanto, a justiça tem que ser feita com equilíbrio entre as partes para você não tomar decisões injustas. E, por fim, a prudência. Né? Ser prudente é fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. E não tem atalho na política. Todo mundo que tentou ir para o atalho deu com os burros na água. Você tem que cumprir dentro desses princípios que carrega o gestor e a sua equipe, e você procura passar isso para todo mundo, inclusive para a cidade toda, estão os pilares, né, das relações humanas de qualidade, as relações humanas de respeito, de transparência e de valores que você não pode abrir mão. É muito mais fácil você fazer um acordo, como se faz do ponto de vista fisiológico, para aprovar alguma coisa, sem querer discutir na política o porquê que aquilo é importante, né? Só que depois o resultado vem cobrar de você de uma maneira muito, muito pior. Então, a gente procurou fazer as coisas corretamente e às vezes é pelo caminho mais difícil, mas certamente é o caminho melhor. 8 anos como prefeito de Ribeirão Preto. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou nesse período? Dá para saber assim? Foram durante os períodos da pandemia, né? Porque eu tinha que tomar decisões calcado nas informações que a equipe da saúde me passava, o secretário Santos Carpellini, e era o prefeito que estava com a carona lá para apanhar e para sofrer. Né? Então foram momentos difíceis, a gente perdeu pessoas, muitas pessoas de família, amigos, né? E foi um momento assim, terrível, né, para todos nós, mas a gente tinha que decidir e não tinha outra escolha. Né? Tinha que, o que tem à sua disposição, decida, melhor decidir, errar e depois a gente conserta o erro, do que não decidir, ficar omisso e isso causar um dano, às vezes, até muito maior por não decidir. Bom, a gente tem a impressão, finalizando esse processo, a sensação é de missão cumprida completamente. Podemos dizer assim, dessa forma? Foi sim, né? Se você for considerar a maneira complicada que a gente recebeu a prefeitura e a situação que a gente deixa depois desses 2 mandatos, a próxima gestão Pegou com dívida e devolve com dinheiro. A próxima gestão sai de um patamar muito mais alto do que eu
que eu assumi, porque a gente teve que galgar todos esses obstáculos. Então, você imagina se eu tivesse começado em 2017 no patamar que eu deixo a cidade hoje. A gente ia fazer essa cidade voar, que é o que eu espero que aconteça com ela no melhor sentido possível. Deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, prefeito da sua cidade por 2 mandatos, e a gente sabe que o futuro a Deus pertence. Mas o que o Nogueira pensa daqui para frente agora, 1º de janeiro de 2025, daqui para frente, o que está nos planos, além de descansar uma semana com a família, o que está nos planos do Nogueira para o nosso país? Eu concluí agora, Rodrigo, ininterruptamente, uma carreira de gestão, de atividade pública de 30 anos. Né? O meu filho mais velho, que faz 30 anos daqui a alguns dias, sequer era nascido quando eu entrei na minha primeira tarefa, que foi a convite do governador Mário Covas para ser, aos 30 anos de idade, secretário estadual de habitação. Depois aconteceu tudo isso aí nesses 30 anos. Eu gosto muito de ler, gosto de história, estudo um pouco de filosofia. Agora estou lendo bastante sobre a formação do cidadão grego, também do cidadão romano. E em Roma, os gestores de Roma, para chegar até nos cargos mais importantes, das tarefas mais desafiadoras da gestão daquele grande império que começou república e depois ficou império, que durou 500 anos, tinha uma trajetória que eles chamam de causas honorem. A causas honorem é uma cadência de formação, de preparo dos homens romanos para ir atingindo qualidade na sua capacidade de governar, de gerenciar, de decidir em nome do povo romano. E eu cumpri grande parte do meu casus honorem, né? E o que eu espero de agora para frente, para ano de 2026, é ter a chance de vislumbrar a disputa de uma eleição majoritária no estado de São Paulo, ou para o governo do estado, ou como senador da República, por tudo que eu atravessei. Claro que eu não controlo todas as variáveis, não tenho a certeza de que isso vai acontecer. Mas se o trem passar e eu estiver na estação, por isso que eu tenho que estar na estação na hora que ele passar, eu entro no trem, né, e sigo com os desafios e vou à luta. E que não seja o trem fantasma. Que não seja um trem fantasma, que seja um trem, um TGV, aquele trem de alta velocidade, né, que desenvolve uma velocidade fantástica com toda a segurança possível. Credencial, capacidade tem para isso. Com certeza. Eu fico muito feliz de estar aqui debatendo esse assunto político com você de futuro, porque, dado o meu sindicato que eu represento no estado de São Paulo, o Sindicato do Comércio de Peças, eu estou toda semana, cada 15 dias, estou em São Paulo e discutimos política lá também. E o pessoal cobra muito de Ribeirão Preto. Certo? O pessoal cobra muito das pessoas, dos candidatos de Ribeirão Preto, quem que são as pessoas daqui. E eu fico muito feliz de saber isso, que nós temos pessoas que vão continuar trabalhando por Ribeirão Preto e que eu tenho certeza que se você agalgar e conseguir uma conquista dessa, é só resultado para Ribeirão Preto. Hoje, Ribeirão Preto tem um respeito no cenário nacional. Eu me encontro, eu tenho um grupo do setor do Sincopeço do Brasil inteiro. Quando a gente fala em São Paulo, que é a maior cidade acho que da América Latina, né? Então, quando se discute alguma coisa, o pessoal quer me ouvir. E eu falo, gente, eu não estou em São Paulo, estou em Ribeirão Preto. Aí eu tenho o nosso diretor-geral e fala, não, Weber, Ribeirão Preto é igual São Paulo. A máquina anda. Certo? E é verdade, porque quando eu saio daqui e vou para São Paulo, eu não vejo diferença da cidade. Lá tem mais movimento. Certo? Porque Ribeirão Preto também é bem movimentado. Mas os problemas que existem lá, existem aqui. As consequências e as variáveis de problemas que tem lá são discutidas e são resolvidas da mesma maneira que está sendo conduzida aqui. Então, isso é sinal que você está bem com o estado de São Paulo. Então, Ribeirão Preto é uma cidade do estado de São Paulo que está sempre, você falou, está entre as 8 mais maiores, representativas, né? Por quê? Porque ela tem essa estrutura. Ribeirão Preto tem algumas características que nós sabemos que é uma cidade prestadora de serviço, principalmente na área médica e odontológica. E é o que você falou, quando você começou a falar dos UPAs que você deixou, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, olha, como é bom saber que você deixou isso para Ribeirão Preto. Deixou legado. Certo? Deixou legado para sempre. Isso não tem dinheiro que paga, não tem memória que vai esquecer isso. Então, a gente tem que realmente agradecer o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação, que é de homem de liderança. E é isso que nós precisamos para o nosso país. Né? Muito bem.
Pode concluir, prefeito. Eu gosto muito de lembrar, né, que a gente tem que escolher prioridades, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Por isso que eu elenquei os 5 P's da minha administração, que era priorizar o primeiro, planejar o segundo P para fazer da melhor maneira possível. O terceiro P, propagar, ou seja, tem que comunicar para você apresentar que o que você está propondo é algo que vai colher frutos para toda a cidade. O quarto P é persistir, não descansar enquanto aquilo não acontecer. E o quinto P é perenizar, ou seja, normatiza, legaliza, para que aquilo não se perca para o futuro. E o que nós precisamos hoje, não é nem só no Brasil, Heber e Rodrigo, mas no mundo todo. Precisamos formar novos líderes, né? Sim. Mulheres e homens, e eles não nascem prontos. Eles precisam ser preparados para as tarefas, como a causas honorem de todos eles, né? E a tarefa de todos nós, que temos a oportunidade de estar à frente de instituições públicas ou privadas, é pegar esses novos quadros e torná-los novos líderes, porque só assim que o país vai poder progredir. Finalizando, o nosso tempo está em cima. Eu sei que você recebeu vários convites, eu faço a pergunta aqui. Esse seu projeto para 2026, inclui-se aí a mudança de partido? Isso não está decidido, Rodrigo. Nós vivemos recentemente um período eleitoral dos municípios, isso mexeu muito no xadrez partidário, houve uma convergência da vontade da população para o campo mais de centro, fugindo das extremas direita e da esquerda, e é claro que isso eu vou levar em consideração na hora que eu definir o partido pelo qual eu almejo poder disputar um cargo majoritário, tanto no PSDB, que é o meu partido, como outros partidos, foram vários, né, que me convidaram. Eu estou calmo, não estou ansioso, estou administrando muito bem essa coisa do tempo, para que quando eu decidir, eu decida da maneira mais correta possível. Defina Ribeirão. É a cidade mais maravilhosa do mundo. Que bom, Muito né? bem. E parabéns, né? Mais uma vez, eu quero dizer do orgulho, da satisfação que eu tive em poder ter feito parte aí do governo Nogueira, no segundo governo dele, no primeiro como vereador. Nós começamos a trabalhar juntos em 2017, na Câmara. Eu na Câmara, o prefeito junto ao Executivo, no objetivo realmente de ter uma cidade boa, de fazer uma política diferente, e nós fizemos, viu, Nogueira? Pode ter certeza, mesmo levando algumas flechadas, algumas pauladas aí no decorrer do tempo, Heber, eu acredito que a missão foi cumprida sim, a missão foi cumprida com êxito, e nós conseguimos fazer uma política verdadeira, uma política honesta que precisa nos dias de hoje. Então eu quero dizer e agradecer também da oportunidade que eu tive quando estive à frente da FUNTEC, a Fundação de Informação Tecnológica de Ribeirão Preto. Eu falava para o Nogueira 2 semanas atrás que a gente entrega a FUNTEC perfeita, moderna, novo visual, aumentando o curso, aumentando sua capacidade, enfim, colocando a FUNTEC de fato para a população de Ribeirão Preto. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado pelas oportunidades e pela presença aqui, começando hoje esse projeto, acredito eu, com o pé direito. Muito obrigado. A gratidão é minha. Quero, já encerrando aqui a nossa participação, além de agradecer-lhe a você pelo seu trabalho, seja no Legislativo, depois no Executivo, com muitas entregas, né? A FUNTEC ampliou sobremaneira a oferta de cursos de formação de educação para muitas pessoas, inclusive chegando até na Fundação Casa, Exato. que ela até então ainda não havia, que é um papel importante de ressocialização dos menores infratores, né? Você usou uma palavra bacana que eu acho super interessante. A gente fez diferente. E por que a gente fez diferente? Porque você jamais vai conseguir chegar num resultado melhor, né, fazendo as coisas sempre do jeito que elas foram feitas. O bom gestor, ele tem que ser um bom reformador e encontrar novos caminhos para soluções, às vezes, ainda não encontradas. Muito obrigado. Deus abençoe toda a família. Um bom ano para todos. A todos. Muito obrigado. Obrigado pela Muito presença. bem. Um prazer estar aqui com vocês, participando desse primeiro, De muitos, se de Deus muitos quiser. outros. E com certeza voltaremos outras vezes, né, Nogueira? Para mostrar assim, olha, tá vendo? O trabalho foi bem feito, foi bem realizado, porque é isso que eu quero ouvir agora. Porque críticas vão aparecer, com certeza. Às vezes é mais fácil criticar Ah, sim. do que mostrar, olha, foi bem feito, não foi. E tudo isso vai ser superado. Tenho certeza disso, que eu acompanhei todo esse trabalho seu, principalmente quando faz essa reviravolta na cidade,
e que aí o povo gosta muito de reclamar disso, né? Porque quando você vê um buraco na estrada, você quer reclamar do buraco. Mas o que está pronto e está bem feito, ninguém quer comentar mais, porque parece que faz parte do passado. Mas te parabenizar mesmo e torcer para que você tenha bons frutos daqui para frente, junto com nós, com o Rodrigo, com os outros assessores que você teve contato também, e que a população possa continuar tendo o seu trabalho à nossa disposição. Isso é muito bom. Obrigado mesmo.